Durante a gravação, a bateria do celular acabou. Fazer um voo para vocês aqui em FPV, passar algumas dicas, algumas informações. Então espero aí que vocês curtam o vídeo e vamos lá para algumas dicas. Uma das primeiras dicas que eu passo para vocês, pessoal, é sobre pilotagem. Pratique sempre muito a pilotagem. Essa é uma das partes mais importantes de você conseguir capturar o máximo de informação possível com o seu drone, é você praticando. Então pratique a pilotagem. Nesse vídeo de hoje, como eu falei, eu estou voando com óculos em FPV, o óculos é o VR Box, como eu já falei no vídeo anterior do Pico do Jaraguá. Se você não viu esse vídeo ainda e não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal. E para conhecer o vídeo, como eu falei, do Pico do Jaraguá, eu vou subir o card aqui do lado direito em cima, beleza? Então eu vou seguir aqui explorando essa região bem devagar e como eu falei para vocês, eu vou passar dicas. A primeira dica que eu passei foi sobre a pilotagem. Então, o que seria essa prática da pilotagem? Evita fazer esse tipo de movimento para cima, para baixo, é, deixando algo vertiginoso. Fica muito ruim de assistir. Se você quer que uma pessoa assista seu vídeo até o final, por exemplo, numa edição de um casamento, num clipe, em um comercial, você não vê um vídeo todo chacoalhando, a não ser que seja realmente a intenção. Se ele queira que você tenha essa sensação de vertigem, de tontura, de, sei lá, de estranheza. Então, voe sempre como ó, eu estou fazendo aqui nesse momento, vindo bem baixo, bem devagar, reto, evitando daquele tipo de comando. Você já deve ter visto alguém pilotando, dando uns trancos para um lado e para o outro, vem acompanhando a curva bem devagar. Não, realmente eu não sou o melhor piloto do mundo, mas como eu falei para vocês, estou praticando para melhorar e logo mais chegar a essa meta. Então, sempre que você voar, é, evita de dar aqueles toquinhos, esses toquinhos assim, para direita, para esquerda. Eu tenho como objetivo nesse momento filmar essas vaquinhas. Eu acabei de avistá-las aqui pelo cantinho do meu óculos e eu vou chegar nelas. Ao invés de eu chegar chacoalhando para um lado e para o outro, eu vou me manter reto. Esse movimento se chama slider. Eu venho em direção reta. É como se fosse um zoom, como se fosse uma aproximação da câmera, como se fosse um helicóptero se aproximando. Esse é um movimento básico, é um movimento muito fácil de você fazer e muito bacana de você conseguir um resultado maneiro para os seus clientes. A segunda dica que eu passo para vocês, pessoal, em alguns momentos é interessante você ficar parado com o seu drone, ao invés de você ficar girando para um lado e para o outro e procurando saber qual tipo de cena vai ser a mais bacana. Você para, pensa e executa. O melhor de tudo é você executar algo que você planejou. Eu já tinha avistado esses fios de alta tensão da onde eu estava voando. Então eu olhei, eu sabia que ali era o meu limite. Eu fui com o drone bem baixinho, olhei, vi que a torre estava bem próxima e falei: aqui é meu limite, não tenho para que ficar explorando mais além. Como eu já tinha em mente fazer uma cena aqui das vacas, eu vou fazer uma aplicação do slider para vocês, ó, diretamente em cima dessas vaquinhas. Então, quando eu tenho um objeto, um personagem em cena, eu vou manter a câmera reta e movimentar meu drone somente para frente. Nesse caso, eu estou usando óculos e, lógico, qualquer movimento que eu fizer com a minha cabeça, a câmera vai se movimentar assim, um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Uma outra coisa bacana para vocês fazerem no seu drone e ficar maneiríssimo é você pode diminuir a velocidade do gimbal, para ele fazer esse tipo de movimento bem mais devagar. Você pode perceber que o movimento com o drone ele é um pouco mais suave. Você pode diminuir isso o quanto você quiser. Desculpa, pessoal. Eu vou aplicar agora nesse momento aqui o slide. Eu já estava a aproximadamente 1.000 metros de distância da onde eu decolei. Eu estava voando bem baixo, aproximadamente 5, 6, 7 metros de altura, acredito. Em relação ao solo, lógico. Em relação ao ponto de decolagem, eu estava a aproximadamente 60, 70 metros de altura. Mas nesse caso aqui eu estou voando bem baixo. Se for considerar pelas leis, onde você só pode sobrevoar abaixo de 30 metros, na teoria eu estava dentro da lei, não estava voando tão alto. Nesse momento aqui eu estou fazendo uma cena panorâmica, então você faz o movimento de câmera da esquerda para a direita, da direita para a esquerda,
independente aí do lado que você escolher, você vai fazer o movimento bem devagar. Você viu que maneiro aqui eu acabei é, liberando uma atitude aqui com as vaquinhas, elas se assustaram e sempre aquela história, né? Onde uma vaca vai, todas as outras vão atrás. Vou aproveitar aqui para fazer uma cena chamada Cam Crane, é onde você passa sobre o objeto e você olha para baixo. Então eu vou tentar virar aqui novamente e me aproximar das vaquinhas. Então você vem no seu objeto, nesse meu caso aqui o meu objetivo era as vaquinhas, você vem sobre ele e quando você estiver sobre o objeto você levanta, beleza? Então, como o sinal estava pipocando ali já para mim, eu vou falar sobre outras técnicas, outras dicas aqui mais para baixo. Aqui eu vou dar um giro bem baixinho aqui sobre essas árvores, vou costurar elas, né? Não é um corte como o do Vanzan, onde ele passa raspando literalmente aí nas árvores, mas é algo bem legal para se praticar. Então, se você tiver pouco tempo de pilotagem, o melhor a se fazer é praticar. Quanto mais horas de voo você tiver, mais habilidade você vai ter para uma situação de emergência, para uma situação complicada, onde você precisa realmente da sua habilidade e não vai depender somente do GPS. O ideal é que você pratique também sem o GPS, tá, pessoal? Então, eu vou voltar aqui na distância que eu estava, para o local onde eu estava e sobrevoar essas árvores. Nesse momento, eu reparei que essa árvore estava bem estranha, parecia que tinha um raio caído em cima dela. O que vocês acham que aconteceu aí com essa árvore? Caiu um raio? Deixa aí no comentário o que você acha que aconteceu com essa árvore. Agora eu vou fazer um movimento giratório espiral, né, chamado de ponto de interesse. Nesse momento aí, quando eu faço o ponto de interesse, eu evito o máximo de movimentar minha câmera. Se eu ficar levantando, baixando, você viu com um simples toquinho para baixo ali, já causa uma estranheza. O ponto de interesse quando você vai fazer, o ideal é você parar sobre o objeto, olha para baixo, vê se você está centralizado e se distancia. Ele pede uma distância num raio de no mínimo 5 metros para você sobrevoar girando sobre o objeto. Mas como eu falei, sempre que você fizer o ponto de interesse, evita mover sua câmera, porque você tem uma cena com dois planos, que seria o primeiro plano. Nesse momento, para mim aqui é a árvore, como eu falei para vocês, eu preciso usar a árvore, um poste, as vaquinhas aí como objeto para poder mostrar para vocês. E no primeiro plano eu tenho a árvore e no segundo plano eu tenho a paisagem, o próprio chão, a paisagem, a montanha e as outras árvores são um segundo plano. O que eu tô chamando a atenção nesse momento no voo é exatamente para esse primeiro plano, para o que está no centro da tela. Não necessariamente você precisa deixar no centro da tela. Pode estudar aí um pouquinho sobre a regra dos terços, que você vai saber que nem sempre você tem que deixar tudo no meio. Mas nesse caso a dica que eu dou é para você evitar de ficar levantando e abaixando a câmera enquanto você filma. O que você pode fazer, o que eu gosto bastante, olha que legal, bem pertinho, e você pode aumentar e abaixar a altura que você está sobrevoando sobre esse objeto. Assim você consegue dar uma ênfase maior no objeto, no primeiro plano, e você não fica destacando, trocando entre primeiro e segundo plano, tirando a atenção. Eu vou seguir aqui por essa estradinha aqui, vi mais algumas vaquinhas, vou seguir em frente, vou ver o que tem aqui nessas outras vaquinhas. Será que são tudo do mesmo dono? Será? Não sei. Mas vamos continuar explorando aqui e falando sobre técnicas de filmagem. Bom, eu tô passando para você essas dicas porque eu aprendi isso na internet, eu aprendi praticando e até hoje as pessoas que me ensinaram não cobraram nada de mim. O que eu acho correto eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês e realmente ampliar o meu modo de pensar e crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acho legal essa parte de você compartilhar, beleza? Então, se você tem alguma dica, algum tutorial, alguma coisa que você acha bacana, você pode também passar isso para adiante para outras pessoas, beleza? Aí eu fiz
o movimento cam crane, né, que eu falei, que é aquele movimento em que você passa sobre o objeto e joga a câmera para baixo. Então você tem que fazer isso sincronizadamente. Então não adianta você vir sobre o objeto e virar a câmera com tudo. Você tem que vir como se fosse exatamente sobre a parte central do objeto e passar. Depois que você passar, você pode levantar a câmera de novo. Mas a cena se baseia nesse primeiro movimento. Quando você estiver seguindo algum carro, moto, skatista, alguma pessoa, alguma cena de ação, o ideal é que você grave essa cena em 60 frames. Ah, Everton, mas em 60 frames o meu drone não vai gravar em 4K. Nesse momento, eu te digo que vale muito mais a pena você gravar os 60 frames para que a pessoa da edição consiga fazer um slow motion muito mais bonito do que você gravar em 4K e o slow motion ficar travado, vai ter aquela imagem super linda, mas aquela imagem travada. Então, às vezes vale mais você diminuir um pouco a resolução e conseguir um vídeo muito mais fluido, um vídeo muito mais direto, do que você usar a cena travada. Existe também esse movimento lateral aqui, onde você faz meio que de diagonal e vem fazendo também o giro lateral. Esse slider que eu estou fazendo lateral não é um slider perfeito, lógico, porque eu estava só filmando, como eu falei para vocês, em FPV, mas você pode vir, nesse caso, a cena, todo esse objeto aí, você vem lateralmente. Você consegue tanto olhando com a sua câmera para frente, quanto olhando com ela para baixo, beleza? Tô bem pertinho aqui de mim, eu tô a menos de 300 metros de distância da onde eu decolei. Então eu vou voltar aqui um pouquinho próximo, porque já tá aparecendo pra mim que a bateria já tá acabando. Não foi meu primeiro voo com essa bateria, já tinha voado um pouquinho antes. Mas eu vou voltar aqui pra perto do sítio. Sei que tem esses fios aqui de alta tensão, então eu vou desviando sobre eles para poder também tomar cuidado com o meu drone. Acho que eu vou passar aqui por essas árvores, mas tá pipocando bastante aí o sinal de vídeo. Não vai dar pra passar aqui pelo meio das árvores não, mas posso garantir pra vocês que durante o dia eu passei várias vezes pra treinar, né, como eu falei, porque eu sabia que ele tinha o mato, não tinha ninguém, e se o drone caísse era somente prejuízo material e não teria nenhum dano físico, nenhuma pessoa. Então, quando você for praticar, como eu falei no início do vídeo, pratique os voos em lugar seguro, onde você vai conseguir executar o seu voo e você não vai de modo algum colocar em risco nem você nem terceiros. A parte principal de você fazer um voo bacana com o seu drone é você ter um resultado positivo, um saldo positivo no final do dia. Não adianta você pegar e voar com o seu drone e depois machucar alguém, se machucar. Quedas, falhas mecânicas, falhas elétricas, falhas na máquina podem acontecer o tempo inteiro. Beleza, pessoal? Então, como o pessoal já sabia que eu estava com o drone aqui, eu vim bem pertinho aqui deles. Mas, como eu falei, tomando sempre o devido cuidado e saindo aqui já pela lateral. Vou subir de novo, como eu falei pra vocês. A imagem tá pipocando um pouco aqui. Eu acho que é por causa de uma antena que tem aqui perto. Até dei um giro a mais, porque eu já tinha perdido o sinal de vídeo. Então não tava vendo nada. Só tava aparecendo aquela bússola bem pequena aqui do lado da tela. E como eu falei, essas são algumas das dicas que eu passei pra vocês. Se você conhece outras dicas, você gostou desse formato desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o gostei no vídeo, isso é muito importante para o nosso canal crescer. Se inscreve no canal, nós mandamos vídeo todas as segundas-feiras às 11 horas, tem vídeo sempre em altíssima resolução, como nesse caso nós estamos com um vídeo em 4K, nesse vídeo nós estamos com um vídeo em 1080 em 60 frames, mas nada interfere da qualidade dos nossos vídeos para vocês. A gente está fazendo esses vídeos aí com o coração para compartilhar o conhecimento e crescer cada vez mais e mais com vocês, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele gostei, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.